Olá, paz e alegria. Hoje é dia 9 de maio e vamos recordar a vida de São Pacômio. São Pacômio é um monge do início da igreja, viveu no Egito no século terceiro, finalzinho do século terceiro, início do século quarto. De uma família pagã, foi recrutado pelo exército e, quando estava servindo no exército do imperador, ele descobriu o cristianismo. Foi apresentado a vários cristãos e se apaixonou. E, a partir daí, aos 27 anos, ele foi visitar o deserto, onde um anjo lhe teria entregado as regras de um novo mosteiro. Então, a sua conversão foi já tinha mais de 20 anos, e quando ele recebe essas regras, ele vai para o deserto, não é isso? Então, ele que era, a sua formação militar, o militar, nunca é sozinho, vamos dizer assim, é sempre uma companhia, várias pessoas, o exército é sempre unido. Então, ele vê e traz para a sua espiritualidade esse não estar só. O individualismo dos anacoretas. O que são os anacoretas? Os anacoretas eram aqueles monges que viviam sós no deserto. Então, era uma espiritualidade de solidão. Ele é sós com Deus. E aí ele vai ver que muitos anacoretas viviam no individualismo. Claro que era uma espiritualidade, muitos frutificaram, santificaram nessa espiritualidade, mas que aqueles que não tinham essa verdadeira vocação caiu no individualismo, no eu. E aí ele começa a fundar essas pequenas, uma forma diferente de se ficar no deserto, de ser monge. E aí ele vai fundar os mosteiros, que era uma mistura, Não era um mosteiro como nós conhecemos com as regras de São Bento, que chegam para nós, mas também não era o individualismo dos anacoretas. Então, há uns fragmentos das regras que nós encontramos da época de São Pacômio. Ele trazia o ideal anacoreta com uma organização no sentido físico, material e espiritual. Então, tinha uma rígida hierarquia, O mosteiro era formado por vários edifícios ou casas e dentro de uma muralha. Então, cada um tinha sua casa, mas ao mesmo tempo tinha um refeitório comum, uma cozinha comum, uma hospedaria para acolher os visitantes e uma biblioteca onde eles estudavam a palavra de Deus. Cada edifício tinha de 20 a 40 monges com um superior. E lá eles exerciam as funções de padeiro, trabalhos manuais, com lã, enfermaria, agricultura, sapataria, carpintaria. Cada um se identificava com uma função e um ajudando o outro nos trabalhos. O silêncio era absoluto. Então, cada monge usava um capuz e o capuz cobria as laterais do rosto para que eles não vissem um ao outro e conversassem entre si. Mesmo durante as refeições, eles não podiam conversar. Então, uma rigidez de costumes, mas trazendo já a vida comunitária, mesmo que ainda não fosse de uma forma, como os monges que a gente sabe hoje, uma forma diferente, vamos dizer, uma forma híbrida entre os anacoretas e os monges como nós conhecemos hoje. 3 vezes por dia eles se reuniam em momentos de oração comunitária, missas aos sábados e domingos. Era um estilo severo, mas não era tão severo como os eremitas típicos daquela época. Pacômio fundou 9 mosteiros, masculinos e 2 femininos. O primeiro, para as mulheres, ele fundou com a sua irmã Maria. E ele era o responsável por escolher o dirigente de cada um desses mosteiros.
Segundo a tradição, quem escreveu a sua vida, dizia que ele, durante 15 anos, não se deitou para dormir. Descansava apenas sentado, recostado numa rocha. Ele dizia que não podia gastar o tempo dormindo, porque ele tinha ainda muito a anunciar do amor de Deus. E, desde que se converteu, nunca mais tomou uma refeição completa. Sempre saía da mesa com um pouco de fome. O santo que não se cuidava, mas cuidava dos outros, cuidava dos doentes, dos fracos, recebia na sua congregação qualquer pessoa, mesmo que tivesse muito doente, com muitos problemas de fraqueza e dificuldade. Desejava ajudar as pessoas a irem para o céu. E esse era o seu objetivo. E ele tinha o dom de línguas. Ele conseguia falar fluentemente latim e grego sem nunca ter estudado essas línguas. E Deus também concedeu a eles o dom de milagres. Várias pessoas eram curadas pela sua oração, e quando ele fazia uma oração pedindo a cura, ele sempre terminava dizendo: Senhor, mas somente se essa cura for para o bem da sua alma. É verdade, porque às vezes a cura, né, é para nos levar ao pecado. É verdade? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Você ser curado para pecar mais? Acontece. Muitos procuram a cura não para ser mais de Deus, mas para levar uma vida mais longe de Deus. Por isso a oração de São Pacômio é aquela que diz: cura, Senhor, mas somente se for para o bem da sua alma. E tem uma história interessante, né? Que um dos seus discípulos mais próximos, que inclusive se tornou o seu sucessor, o São Teodoro, tinha uma dor de cabeça absurda, todo dia com a dor de cabeça, e pediu a ele, né? Reza para me curar, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais essa dor de cabeça constante. Aí ele disse: embora a abstinência e a oração sejam um grande mérito, a doença sofrida com paciência tem um mérito ainda maior. Então, a sua dor de cabeça, se entregue nas mãos de Deus para a sua conversão, tem um mérito maior do que todas as orações e jejuns. E não rezou pela cura do São Teodoro. Isso fica só, né, da gente pensar nessas coisas que às vezes a gente reclama de tantas coisas. Mas que tudo que passa na nossa vida, qualquer sofrimento, ao invés de reclamar, que nós possamos olhar para esse sofrimento como uma forma de entregarmos mais e mais a Deus, de sermos mais e mais dele. Morreu aos 56 anos e, segundo relatos, nas suas casas, nos seus mosteiros, existiam mais de 3.000 monges. Então, São Pacômio deixa para nós tantos exemplos do iniciozinho da igreja, lá no Egito, nos desertos do Egito, a fé que brotava, que transbordava e que fazia Jesus ser conhecido e amado. Que Ele interceda hoje por cada um de nós.